Olá, amigos. Nosso comentário hoje é sobre uma matéria que foi enviada por um amigo meu de Itabuna, o Enéas, sobre a utilização do probiótico em ratos, mostrando que o efeito da utilização dos probióticos foi a redução nos sintomas de autismo. Isso é real, isso realmente ocorre. A universidade que fez esse teste foi a Universidade de New South Wales, e um dos pesquisadores, Andrew Whitehouse, ele comenta que a flora intestinal está totalmente ligada ao desenvolvimento saudável do organismo humano, a biologia humana, e principalmente ao desenvolvimento saudável do cérebro. E ele está enfocando que a flora, o uso do probiótico vai melhorar o aspecto flora intestinal, fazendo com que esse desenvolvimento seja o mais perfeito possível. Não é só na Universidade New South Wales, nesses estudos feitos pelo Dr. Whitehouse, Andrew Whitehouse, que está sendo constatada essa relação entre os probióticos e a redução dos sintomas do autismo. Isso tem sido visto em pesquisas realizadas em mais diversas universidades em todo o mundo. O problema é que não está sendo feito o estudo na proporção que deveria estar sendo feita, já que o aumento do autismo está sendo assustador. Então, é importante que todas as universidades, todos os centros de pesquisa estejam atentos à necessidade de nós descobrirmos as causas reais dessa doença, para podermos atacar o mais rápido possível, para podermos acabar ou reduzir definitivamente os sintomas graves, severos, de diversas crianças e adolescentes que estão com essa doença. Enquanto nós estivermos deixando ela tomar essa proporção alarmante, daqui a pouco será comum todas as famílias terem um filho autista. Então, gente, é importante levar a sério esse tipo de pesquisa. Bom, Andrew Holmes, também dessa mesma universidade, comenta que o foco dessas pesquisas e da utilização não deve ser no probiótico em si, mas na relação existente entre a flora intestinal e o organismo humano. O estudo, então, feito pela Universidade de New South Wales, mostra que o tratamento através dos probióticos, feito em camundongos com autismo, altera a composição da flora intestinal, os microbióticos da flora intestinal, melhora a barreira epitelial, reduz problemas metabólicos e ameniza sintomas de comportamento autismo no rato, né? Ou seja, esse estudo obviamente vai mostrar que a mesma coisa vai ocorrer no ser humano. Esse estudo mostra o que nós já sabemos. Isso está ocorrendo no ser humano. Bom, vamos analisar esse aspecto. A flora intestinal, que antigamente não era tão considerada assim, é extremamente necessária ao nosso organismo. Existe uma relação realmente muito forte entre a flora intestinal saudável e o cérebro saudável. E essa relação está sendo vista, está sendo evidente a cada dia, principalmente quando nós analisamos pessoas que estavam em um país com uma cultura totalmente saudável em termos de alimentos e de repente se transferiram para países industrializados, onde a cultura de alimentos é totalmente sem saúde nenhuma. Nós sabemos disso. Aqueles países de primeiro mundo, cuja alimentação é toda industrializada, essas pessoas estão totalmente vulneráveis a doenças que estão cada vez maiores. As proporções estão aumentando muito. Vamos fazer uma comparação? Há alguns anos, para cada 2.000 crianças nascidas, uma era autista. Já agora, depois desse progresso todo na industrialização de alimentos, para cada 100 crianças nascidas no mundo, uma é autista. Nos Estados Unidos, essa proporção aumenta. Para cada 50 crianças, uma é autista. E na Coreia do Sul piorou.
para cada 34 crianças nascidas, um é autista. Nossa, por que isso? Porque nesses países o alimento é totalmente industrializado. Não existe alimento natural mais. É muito difícil você encontrar alimento natural. E a flora saudável precisa de quê? Para que, como nós podemos ter uma flora intestinal saudável? Em primeiro lugar, alimentos saudáveis. O que significa alimento saudável? Alimento sem agrotóxico, sem transgênicos, sem conservantes. Isso é possível? Nem sempre. Onde é que nós vamos conseguir adquirir alimentos que não tenham agrotóxico, não sejam transgênicos e não tenham conservantes? Está cada vez mais difícil nos países mais industrializados. Por isso que a proporção de autistas está aumentando exatamente nesses países. Então, isso é uma preocupação muito grande. Vamos agora enfocar o que a reportagem comentou, que é o uso de probiótico para diminuir os sintomas do autista. É um meio paliativo? É. Então nós temos que usar. Já que temos que dar alimentos com conservantes, com transgênicos e agrotóxicos, vamos pelo menos tentar melhorar um pouco essa flora intestinal das crianças. E melhorar como? Com probiótico. Então você aumentando a quantidade de bactérias positivas dentro da flora intestinal, você vai reduzir os problemas sérios que uma flora mal composta acaba provocando no cérebro dessas crianças. A criança autista já é autista. O que nós temos que fazer a mais além de uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem transgênico e sem conservante? Para a criança autista nós precisamos também, na alimentação, tirar o glúten, que é fácil, todo alimento diz que contém glúten ou não contém glúten. Tirar o glúten totalmente. Tirar a caseína que está presente na lactose. Então, eliminar a caseína, eliminar a soja e eliminar o milho. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Mas essa alimentação, sem glúten, sem caseína, sem soja e sem milho, vai reduzir bastante os sintomas dessas crianças que já são autistas. E para as crianças que não são autistas, a alimentação saudável, o mais natural possível, sem agrotóxico, sem transgênico, sem conservante, vai reduzir a possibilidade delas virem a contrair esse terrível transtorno irreversível. Já que nós estamos falando de probiótico, vamos comentar sobre o maior inimigo do probiótico, o maior inimigo da bactéria existente no organismo, o antibiótico oral. Qual é o efeito de um antibiótico oral dado a uma criança? A qualquer um de nós. Agora vamos ver a criança que é mais vulnerável. Nós temos na nossa flora intestinal trilhões de bactérias que nós precisamos delas. Todas elas são necessárias. Quando nós consumimos o antibiótico oral, quando a criança consome o antibiótico oral, essas bactérias são eliminadas. Só que, só em eliminar essas bactérias, o organismo, a flora intestinal fica deficiente e o organismo fica fragilizado. Várias proteínas que precisariam ser quebradas por esses probióticos para não entrar na corrente sanguínea, já vão entrar na corrente sanguínea porque não tem a bactéria necessária para esse trabalho. E elas trabalham para nós, essas bactérias são necessárias ao nosso organismo. E o antibiótico então vai e elimina todas as bactérias, só que não elimina uma, que é a pior de todas, uma bactéria negativa. Essa bactéria é da família do Clostridium. Então nós eliminamos as boas e não eliminamos a ruim. Qual é o efeito então dessa bactéria? Que ela já estava lá, mas só que ela não tinha tanta ação porque as outras bactérias eliminavam, compensavam a sua produção. Elas provocam a geração de neurotoxinas e entre essas neurotoxinas está uma coisa chamada ácido propiônico, que é terrível para a provocação de doenças neurológicas. Pois bem, o pior não é isso. É que mesmo sem um antibiótico, esse ácido propiônico já pode estar sendo consumido por nós. E está, porque ele está presente em diversos conservantes de alimentos que nós comemos todos os dias. Os conservantes, a grande parte dos conservantes utilizados em pães, bolos, queijos, contém uma sigla E280, que é exatamente o ácido propiônico.
Então, mesmo sem tomar o antibiótico oral, mesmo sem deixar a bactéria Clostridium atuar para prejudicar o organismo da criança, o próprio alimento com alguns conservantes desse tipo acabam provocando o autismo ou aumentando os seus sintomas. Então, gente, nós temos que tomar bastante cuidado com a alimentação de nossas crianças, principalmente aquelas que já são autistas. Então, repetindo, nós falamos o quê? Para manter a saúde neurológica de uma criança, nós precisamos de uma flora intestinal saudável. Para manter essa flora intestinal saudável, nós precisamos que os alimentos sejam saudáveis, mais naturais possíveis. Não ao agrotóxico, não ao transgênico, não aos conservantes. Para a criança que infelizmente já está com autismo, não ao glúten, não à caseína, não à soja e não ao milho. Dá trabalho? Dá. Mas existe uma série de receitas sobre isso na praça, de alimentação saudável, sem glúten, sem soja, sem caseína e sem milho. Então é importante nós pensarmos nisso, refletirmos sobre esse assunto e fazermos de tudo para nós termos nossas crianças, nossos adolescentes saudáveis e sem adquirirem esse transtorno irreversível. A redução dos sintomas daqueles que já são autistas a redução vai permitir com que essas crianças tenham futuro. Isso é outro ponto importante que eu gostaria de comentar aqui. Não vamos ficar desesperados porque o filho está com sintomas autistas. Vamos fazer de tudo para melhorar a sua alimentação, para diminuir tudo que o prejudica, para que os seus sintomas sejam reduzidos e ele possa realmente dar passos adiante no seu desenvolvimento intelectual e emocional. A pós-doutora Temple Grandin, pós-doutora em veterinária, em ciência animal, o médico que foi procurado por sua mãe quando ela era garotinha, disse que ela não tinha cura, não ia jamais falar. Era melhor interná-la numa instituição de tratamento de autista para o resto da vida. Pois bem, a mãe insistiu. A mãe fez de tudo para desenvolver a criança. Hoje ela fez o seu doutorado, pós-doutorado, e é uma cientista e palestrante internacional. Não estou dizendo que nós queremos transformar todas as crianças autistas em gênios, mas nós queremos fazer com que elas possam ter uma vida saudável, uma vida social e possam ser felizes, que é o que mais nós queremos. Ok? Então, nós vamos falar mais sobre o autismo em outra oportunidade. Apenas esse ponto do probiótico é importante nós falarmos agora, principalmente por causa da matéria que saiu da Universidade de New South Wales, ok? Mais uma vez agradeço a Enéas por essa oportunidade de ter comentado sobre o assunto e depois nós teremos mais notícias a respeito desse terrível transtorno que é o transtorno do espectro autista. Qualquer novidade, qualquer pergunta, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.